Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, abençoe-nos Jesus, o anelo, o desejo, o propósito de estar e permanecer com Ele, tanto quanto tem Ele estado e permanecido conosco todo o tempo, seguindo-nos, servindo-nos, amando-nos. As reflexões da noite ou da tarde de verão, do horário de verão, dizem respeito ao pensamento e bem-estar do livro Atitudes Renovadas, psicografia de Divaldo Franco pelo espírito de Joana de Ângeles. Joana, nesse momento, associa o bem-estar ou o mal-estar ao pensamento. Tanto já se disse acerca do pensamento em tantas culturas, em tantos ramos do conhecimento, que parece exaustivo falar sobre isso, né? Dalai Lama recentemente, inclusive no Brasil, disse que somos o que pensamos. Essa afirmação ecoa na superfície das nossas cogitações e pouco se aprofunda. Nós, no mais das vezes, não levamos às últimas consequências essa possibilidade. Porque seria possível concluir assim: todas as nossas inibições, todas as nossas dificuldades físicas, fisiológicas, metabólicas, psicológicas, mentais, neuropsicofisiológicas, ou seja, tudo, absolutamente tudo, está relacionado à nossa forma de pensar. Se somos o que pensamos, não podemos atribuir a nenhum outro fator, senão a nós mesmos, as dificuldades que experimentamos em qualquer campo. O nosso grande drama reside em como estabelecer uma atitude, que é uma forma de reagir, sentir, pensar, cogitar, inferir, ajuizar acerca de pessoas, coisas, objetos, situações. Antes de uma atitude comportamental, que é um mecanismo predisposto a reagir a situações específicas, nós temos uma atitude mental que antecede a ação. Se temos uma linguagem articulada, como agora, nós também temos uma linguagem inarticulada, que em turbilhão permanece conosco ao longo do dia, sem que percebamos. Não são poucos os pensamentos que passam pela nossa mente durante o dia, cerca de 100 mil, entre 90 e 100 mil pensamentos por dia. A maioria dos quais não nos eleva, não promove em nós alterações positivas, não nos regenera a forma de reagir. Portanto, nos interessa muito saber o que a Joana de Ângeles disse a esse respeito. E entre muitas coisas que já foram multicitadas, há alguns pontos aqui que nos parecem relevantes e sobre eles vamos nos fixar. O primeiro é o seguinte: as atitudes mentais ou físicas que decorrem dos pensamentos não são nunca neutras. Significa dizer que o pensamento inarticulado ou articulado pela linguagem sempre terá um valor positivo ou negativo. Dos 100 mil pensamentos que temos por dia, a maioria é perturbadora do nosso equilíbrio. Ou seja, tem um sinal negativo. Por isso, Joana, ao término dessa lição, afirma-nos assim:
O ser humano vem controlando as forças da natureza com relativo êxito, conquistando os espaços, melhorando a existência. Quando, porém, controlar o próprio pensamento, terá descoberto pela segunda vez o fogo, vivenciando atitudes renovadas. Ou seja, controlar o próprio pensamento é tão importante quanto a descoberta do fogo. Isso dá a ideia do estágio em que ainda permanecemos em torno do controle da própria mente. Se podemos comparar a revolução que a descoberta do fogo causou e tudo quanto decorreu dele depois, na produção, na conservação de armas, instrumentos, de conforto, da tecnologia em geral, porque o fogo até hoje alimenta quase tudo em forma de energia, nós nos daríamos conta que esse tipo de empreendimento tarda para nós há muito, sem que nos demos conta da sua importância. Porque a forma de pensar altera, modifica, compromete ou valoriza a fisiologia do corpo. Mexe com o metabolismo, o equilíbrio interno de energias, de forças que se conjugam para a manutenção da vida. Compromete ou valoriza o sistema imunológico. Vale dizer, dependendo da forma como cultivamos os nossos pensamentos, o nosso sistema imunológico poderá estar sempre em alta ou sempre em baixa, ou na maior parte do tempo em alta ou na maior parte do tempo em baixa. Já que dos 100.000 pensamentos que temos por dia, a maioria são contra a nossa economia interna, é possível dizer que nós sobrecarregamos o nosso sistema imunológico. E ao longo do tempo, isso acaba tendo resultados degenerativos, tal como Emmanuel em Pão Nosso nos revela. A atitude negativa diante de uma situação de uma pessoa repetida, constante, permanente, pode não ter nenhum reflexo no primeiro dia, no primeiro mês, no segundo mês, na primeira década, na quinta década. Mas esse efeito surgirá em algum momento para reequilibrar o sistema. Pode vir na forma de uma doença autoimune, produzida no interior de nós mesmos. Poderá vir na forma de doenças degenerativas, quantas há, algumas incuráveis, entre elas o câncer, que se alastra como um flagelo. Se a hiperatividade mental é um traço característico da nossa sociedade contemporânea, ante o incremento absurdo de demandas, de desafios que temos, hoje todos temos que pensar mais e melhor. Faz sentido haverem tantos problemas nesta área. Faz todo sentido o acréscimo de doenças, e a ninguém poderemos culpar senão a nós mesmos. A grande questão é, como é que surge o pensamento? Como é que se dá esse fenômeno? Nós podemos controlá-lo? Nós podemos selecionar pensamentos, ou seja, excluir os maus e nos consagrarmos aos bons? Como evitar, se é que podemos, se as respostas anteriores forem positivas, a intensidade do fenômeno? Toda vez que me encontro com essa pessoa, como diria José Montelo, tenho que manter minhas mãos estranguladoras nos bolsos. Ele já pensou em praticar um mal àquela pessoa, né? É possível deter essa intensidade que emerge de maneira que nos parece incoercível,
que nada podemos fazer em relação a ela? É possível isso? E quanto à duração? Aquele pensamento insistente, que às vezes nos persegue por horas, dias, semanas. A figura de uma pessoa, a evocação de uma situação do passado traumática que não queremos lembrar mais, e insiste em voltar. Será que podemos melhorar a nossa saúde, portanto, nosso bem-estar, controlando os nossos pensamentos? São esses os desafios da tarde de hoje. Muitos se dedicaram a esse estudo. Na literatura brasileira, há um especial, porque dedicou todo o esforço da sua teoria nessa direção. Chama-se Augusto Jorge Cury. Desenvolveu a chamada teoria multifocal e identificou na mente os chamados 3 mordomos da mente, que é o gatilho da memória, que outros estudaram com outra denominação, mas é aquela situação em que um perfume, uma música, uma expressão, um olhar de uma pessoa, um livro que nos vem às mãos, uma notícia ou qualquer outra coisa, desenrola um filme da nossa vida que a gente nem queria pensar mais naquilo, mas ele volta. É um gatilho automático que a gente não controla. O outro, que nos interessa particularmente hoje, é o alto fluxo do pensamento. É um outro mordomo da mente. E o seguinte seria a âncora da nossa memória. Esses seriam os 3 mordomos. E para Augusto Jorge Cury, a tendência natural de todos nós, de todo ser humano, é ser vítima das suas misérias psíquicas. E é assim, em razão de movimentos também muitas vezes involuntários e inconscientes que temos por uma estrutura natural de fugir da dor e procurar o prazer de maneira automática, de maneira que rejeitamos tudo que nos cause mal-estar. O bem-estar é o nosso fanal, né? Nós todos queremos estar nos sentindo bem. A dor, portanto, é uma maldição, a morte deve ser afastada da nossa vida, a perda é indesejável, a impermanência das coisas que causa dor também, e tudo mais rejeitamos sem refletir exatamente sobre aquilo. Curiosamente, os maiores avanços da ciência nessa área são confirmados por André Luiz, na sua 4ª revelação para alguns, né? Há tanta densidade nas obras dos 16 livros de André Luiz, que constituem uma nova revelação. E lá se encontram, tal como Joana de Anjos nos afirma agora, informações muito importantes. Enquanto estávamos no reino animal, o nosso pensamento era fragmentado, descontínuo. A diferença entre o racional e o irracional é que a forma de pensar nossa é contínua. Nós não podemos evitar. E Joana hoje está a nos dizer que ela tem sempre um sinal, positivo ou negativo. Então nós vamos ter que pegar no tranco, quer dizer, nós vamos ter que, andando, modificar a trajetória, porque não é possível paralisar o sistema. Recentemente, a Reuters divulgou uma pesquisa de neurocientistas no sentido de controlar a memória e apagar certos conteúdos traumáticos. Saiu publicado na revista Isto É, dia 21 de junho passado. O que os neurocientistas chegaram à conclusão foi o seguinte: nós podemos resolver o problema do trauma e fazer a pessoa apagar aquela situação da memória que lhe trazia evocações de descompensação física ou psíquica e, portanto, reduzir o seu sofrimento. Em vez de usar fármacos, embora alguns usem também, eles apagavam determinada área do cérebro onde era localizada, segundo eles, aquela memória e, portanto, resolviam um problema. Mas essas experiências com ratos levaram a uma decepção. Toda vez que se apagava determinada área, os ratos perdiam o gosto por viver aquela experiência novamente. Fosse positiva ou negativa, eles não repetiam. E Calderaro, diz André Luiz, que o momento da nossa vida é de memória fragmentária.
Ou seja, nós vivemos na era hominal, o que na era animal se referia ao pensamento. Então, a nossa dificuldade neste momento é a seguinte: nós não evocamos tudo, o gatilho da memória e a âncora da memória nos levam a lugares que selecionamos, consciente ou inconscientemente, e a nossa tarefa hoje é controlá-los. Por isso a resposta, ou a pergunta de como se dá isso, hoje a neurociência já descobriu. E fala em primeiro lugar as emoções. É uma fração de segundo em que os neurotransmissores, por neuropeptídeos que saem do hipotálamo, agitam imediatamente o sistema límbico, o sistema emocional, mamífero. Os córtex, a área dos... Como é que eles descobriram isso? Usaram tomógrafos de pósitrons, que são chamados tomógrafos funcionais. Enquanto nós estamos agindo, os computadores estão dizendo: essas áreas estão iluminadas, essas apagaram, essas estão interferindo naquela, etc. Então descobriram que a razão, quando é usada, inunda de sangue determinadas áreas, frontal e lateral, os córtex cerebrais. O que os neurocientistas descobriram? Na maioria dos casos, ou sempre, a regra é a seguinte: a primeira atitude, forma de reagir a uma situação, a um sinal, a um estímulo, a um movimento, é emocional. Uma fração de segundo depois, um outro neuroconector liga os córtex. Então, na maior parte das vezes, nós agimos de maneira emocional. E dependendo de onde vamos buscar, pela âncora da memória, pelo gatilho da memória, Augusto Jorge Cury, aquele evento, nós vamos repetir os comportamentos anteriores. Então, o como é exatamente esse desafio. Tudo quanto está relacionado à nossa vida tem um registro anterior. Vamos imaginar a seguinte situação agora. O que pensaram os índios brasileiros na praia enquanto viam aquelas velozes galeras portuguesas se aproximando do litoral? A 500, 600 quilômetros por hora, não é isso? Não, quilômetro não, nem metro, centímetros, que havia calmaria. Eles viam as velas aparecerem lentamente, primeiro pareceram pássaros, eles não tinham como relacionar, porque nunca antes tinham visto uma galera, um barco, um veleiro. Quando falta o referencial, a mente viaja descontrolada. O desconhecimento do evento agita de maneira profunda e intensa as emoções, até que nos demos conta exatamente do que se passa, para relacionarmos ao conhecido e, portanto, vencermos a situação. Um psicólogo norte-americano chamado Joseph Eger, ele se dedicou à neurolinguagem e recomenda que, sim, pela linguagem, comecemos a mudar a nossa expressão e de maneira positiva, proativa, veraz, verdadeira, mudemos os nossos comportamentos internos. Ele faz uma advertência aos pais que, por exemplo, criticam os filhos, especialmente nas idades mais sensíveis da formação, dizendo: você é um imbecil, você não está vendo que isso não dá certo? Eu já falei quantas vezes com você a respeito disso. Esta criança pode perceber que toda iniciativa que toma é um fator de sofrimento e pode conformar-se ao esquema dos pais. Nós podemos estar crestando as iniciativas do ser no futuro. Vale dizer, vamos criar um condicionamento educacional que vai trazer-lhe uma espécie de conformação, que vai repetir os mesmos métodos dos pais em relação aos eventos que ele verá no futuro. Temerá ter qualquer iniciativa própria.
Só muito recentemente essas questões foram examinadas e descerradas à nossa frente, né? A partir de Freud, da psicanálise, etc. Mas a psicanálise também, ela torna claro, ela pode expor o problema de maneira mais nítida, mas não resolve o problema. Ao cabo e ao final do processo, é o agente, a pessoa, somos nós, o paciente, que terá que tomar uma decisão, num ou no outro sentido. Como diz Miguel Reale no seu livro Introdução à Filosofia, né? O conhecimento, a informação, a ciência, ela pode tornar mais flagrante, candente, impactante a ideia. Mas o que vamos fazer com este conhecimento estará sempre confinado à área da filosofia, especialmente a ética, de conduzir-nos para um lado ou para o outro, para o bem ou para o mal, para a iniciativa ou para a omissão, para a felicidade ou para a tristeza. A maneira como pensamos altera imediatamente a nossa forma de ver, de sentir, de perceber. Nós podemos controlar esse fenômeno? Sem dúvida nenhuma, hoje está certo que sim. Mas precisamos, mais do que ninguém, ainda que com apoio técnico, de conhecer a origem do pensamento, a razão da sua existência, o porquê de se repetir. Vale dizer, nós precisamos viver mais a vida interna, subjetiva, que a objetiva. Temos vivido pouco a vida do espírito. Porque nessa estrutura íntima, o que vigora, o que preside, a proeminência do espírito. É o espírito que pensa. Por que penso assim ou penso de outro jeito? Por que sinto desta ou daquela forma? Para onde me levam esses sentimentos ou esse pensamento? Tudo quanto se espera de nós, sabendo hoje por Joana de Ângeles que eles são inevitáveis, que sempre existirão, e apesar de todos os nossos esforços terão um sinal negativo ou positivo, não há outra forma senão conhecer-se a si mesmo. E nesse sentido, com todos os avanços da ciência psicológica, da neurociência ou qualquer outra, a doutrina espírita se revela a forma mais potente de solução. Porque nos revela que, sendo espíritos, mergulhado no pensamento divino, tal como Joana de Ângeles nos diz, agora, por exemplo, neste momento, estamos imersos numa atmosfera diferente, que é dos socorristas que afluem a este ambiente de luz, em nome de Jesus. Se pudéssemos fazer um silêncio íntimo agora, perceberíamos, aos poucos, mas sempre, a sua presença. Saberíamos que, a despeito dos nossos muitos erros, dos nossos hábitos negativos, da nossa maneira inconsequente de pensar, sentir ou reagir, teremos recursos para mudar isso. Em primeiro lugar, identificando a origem, o porquê. Em segundo lugar, o para quê. Em terceiro lugar, avaliar em nossa consciência se temos forças suficientes para resistir a esses impulsos. E quando não os tivermos, tal qual ocorre a nós na maioria dos casos, é a oração. O nosso pensamento em convergência com aquele que é fonte de toda luz e todo amor, que nos trará possibilidade de reduzir e aos poucos eliminar os fatores dos próprios
desenganos, dos próprios desaires. Se somos espíritos, se temos o poder de criar através do pensamento, de alterar o rumo das coisas através da linguagem articulada ou inarticulada, a que sequer se expressa da nossa mente, temos todas as possibilidades de dizer: Senhor, uni-vos, Senhor, ao nosso esforço. Ajudai-nos a perceber a possibilidade, Senhor, de mudarmos o rumo da nossa vida, a partir da origem, a forma de vermos, de percebermos, de compreendermos, de querermos. Dá-nos a tua luz, pelo menos um pouco, pelo menos agora, de maneira que, percebendo, Senhor, a real dimensão das nossas dificuldades, eliminemos as sombras insistentes de nós mesmos que nos perturbam a livre volição. Abençoa-nos o momento, a vida, a maneira de pensar, a maneira de dirigir-vos os sentimentos, de maneira que a força que verte generosa do teu coração encontre ressonância no nosso, encorajando-nos à prática do bem, diuturno, porque fora da caridade, com todos, mas conosco mesmo, não há salvação. Ensina-nos a amar, Senhor, amar as nossas possibilidades de autocontrole, a valorizar a nossa capacidade de pensar como Deus, criando atmosferas mais ou menos extensas, mas que interferem na economia da vida e em toda a humanidade. Anelamos, Senhor, poder permanecer contigo. Tal como Paulo disse uma vez: já não sou eu quem vivo, é Jesus que vive em mim. Tal como dissestes uma vez: eu e o Pai somos um. Abençoa-nos, Senhor, o momento. Abençoai-nos a oportunidade. Conduzi-nos, Senhor, ao teu redil. Amparai-nos, Senhor, de maneira que nunca mais nos apartemos do vosso coração. De nossa parte, te confiamos as nossas dificuldades, os nossos sonhos e a certeza de que permaneceremos convosco a partir de agora, para sempre.